Está começando agora mais um episódio do seu podcast favorito, Logos. Bem-vindos ao Logos, o podcast onde refletimos sobre ideias que moldam nossa sociedade. Hoje, o nosso tema é a revolução do jornal impresso e vamos explorar como ele transformou a comunicação e a sociedade ao longo dos séculos. Para isso, temos como convidado o Denison, licenciando de Filosofia da Universidade do Estado do Pará. Denison Santos. Obrigado, Patrick. É um grande prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante e importante e que ainda ecoa na nossa maneira de consumir e interpretar informações hoje em sociedade. Assim, para nós começarmos, a gente vem do início, né? Vamos ver as origens do jornal impresso. Denison, como surgiram os primeiros registros que podemos chamar de jornais, né, entre aspas? Ótima questão. Os primeiros registros que se aproximam do conceito de jornal surgem na Roma Antiga, com as chamadas Acta Diurna, que eram boletins diários gravados em pedra ou metal. Estes boletins, eles tinham a função de informar a população sobre os eventos políticos, sociais e militares que ocorriam naquele período. Mas a grande revolução, de fato, veio com a invenção da prensa móvel por Johann Gutenberg, no século XV. Além disso, ou antes disso, os textos eram copiados manualmente, o que tornava a disseminação de informações muito mais lenta e cara. A prensa de Gutenberg permitiu a produção em massa de textos, incluindo os primeiros periódicos, democratizando, portanto, o acesso à informação. Aí já falando desses jornais mais primitivos, né, que eram em pedra e metais, eles já tinham algum impacto na sociedade? Sem dúvida. Por exemplo, a Gazeta de Veneza, que era de 1556, ela foi utilizada por mercadores para acompanhar as condições comerciais e políticas naquele período. Já no século XVII, os jornais, como o The London Gazette, começaram a moldar a opinião pública e influenciar decisões políticas, consolidando o jornal como um veículo de poder e influência na sociedade. Agora nós vamos falar de tecnologia, a revolução tecnológica, vamos falar assim, como a evolução dessas ferramentas de impressão moldou o jornal impresso ao longo do tempo. Quando falamos de tecnologia e da sua evolução, é importante considerarmos um ponto principal. A tecnologia ela desempenha um papel central, pois, após Gutenberg, o tipógrafo manual dominou a produção durante séculos, mas era lento e demandava muita mão de obra. No século XIX, a prensa a vapor revoluciona a indústria, permitindo a produção de jornais em larga escala e a custos muito mais baixos. Em seguida, vieram as ratativas, que aceleraram ainda mais o processo e possibilitaram tiragens muito mais massivas. Um outro avanço considerável e crucial foi a introdução de fotografias no final do século XIX. Estas transformaram os jornais em meios visuais, criando uma conexão emocional mais forte com os leitores. E no caso, a inclusão dessas imagens realmente mudou a forma como as pessoas consumiam notícias? Exatamente. As fotografias ajudaram a transformar os jornais em uma experiência muito mais visual. Ou seja, as pessoas não estavam mais apenas lendo sobre os eventos, mas também vendo o que acontecia de fato, meio que numa conexão instantânea. Isso aumentou o impacto das notícias e tornou as histórias muito mais envolventes para os leitores. Estamos apresentando Logos. Bom, agora vamos falar dos jornais, né? Os jornais sempre foram muito mais do que informativos, né? Falando do impacto dele cultural e social. Qual papel eles desempenharam na formação cultural e social das sociedades? Os jornais sempre foram agentes de mudança, e esse é um ponto importante a ser considerado. No século XVIII, por exemplo, durante a Revolução Francesa, os periódicos foram fundamentais para disseminar ideias revolucionárias e organizar as ações populares que ocorriam dentro daquele contexto histórico e político. No século XIX, os jornais abolicionistas nos Estados Unidos ajudaram a impulsionar o movimento contra a escravidão, e ao longo do tempo, a imprensa deu voz a comunidades marginalizadas dentro da evolução histórica das sociedades, ampliando debates sobre igualdade, direitos civis e justiça social
né, a partir dos contextos que iam se efetivando e das lutas sociais ocorridas em cada período. Os jornais abolicionistas que você citou é bastante importante, mas o impacto dos jornais vai além dessas grandes mudanças? Sim, os jornais também ajudaram a criar identidades culturais e regionais, e essa questão ela deve ser pontuada, principalmente quando pensamos na forma como as pessoas vão se conectando a partir de informações, a partir de experiências dentro de um contexto específico. Nesse sentido, quando tratamos sobre as identidades culturais e regionais, consideramos também que as publicações locais, por exemplo, elas conectam as comunidades e ajudam as pessoas a se reconhecerem como parte de algo maior que ocorre dentro de determinado contexto da sociedade. Nesse sentido, eles não apenas registram os eventos, né, possuem essa especificidade, registrar os movimentos históricos, mas também fortalecer o senso de pertencimento das pessoas. Agora nós podemos falar um pouco sobre os desafios e o futuro do jornal impresso. Hoje, com a ascensão do digital, quais são os maiores desafios para a imprensa tradicional? Muito pertinente essa questão. Eu considero que o maior desafio é a concorrência com as mídias digitais. A internet, atualmente, ela oferece notícias instantâneas e muitas vezes gratuitas. Esse contexto e essa realidade impacta diretamente a circulação dos jornais impressos. Tanto é que nós observamos hoje uma redução considerável desta forma de comunicação. Além disso, devemos considerar também as questões ambientais, né, como o uso de papel em larga escala, além das questões também financeiras, já que muitos jornais enfrentam dificuldades atualmente para se manter economicamente viáveis no mercado e no mundo cada vez mais digital. Vamos ver aqui dessa parte economicamente viáveis. Aí a gente já olhando para frente um pouquinho, como você enxerga o futuro do jornal impresso? Essa questão ela é bastante polêmica e muito cara, né, para a gente refletir um pouco sobre essa realidade. Eu penso que o futuro do jornal impresso ele está no processo de reinvenção, né? E essa reinvenção ela se dá em que sentido? Muitos jornais já estão integrando suas edições ao mundo digital e, portanto, oferecendo conteúdos exclusivos e experiências mais imersivas aos seus leitores. Além disso, eu percebo um foco maior em reportagens profundas e de alta qualidade, ou seja, há necessidade desses jornais se adequarem a essa nova realidade em que o formato digital ele oferece uma entrega muito maior, né, uma entrega até inclusive dessa imersão, né, que ocorre dentro de um universo digital ou do mundo virtual. Nesse sentido, o jornal impresso ainda tem valor, e isso nós precisamos considerar como um registro tangível e reflexivo dos eventos históricos que ocorrem em sociedade. Bom, desde já eu quero te agradecer imensamente. Nós vamos chegando ao fim do nosso episódio. Denison, foi uma conversa riquíssima. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Patrick. Espero que essa reflexão ela inspire os ouvintes, né, que nos acompanham a valorizar o papel do jornal impresso, mesmo em tempos digitais. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de seguir o Logos, né, no seu tocador favorito e compartilhar esse episódio com quem se interessa por história e comunicação. Até a próxima! Esse foi mais um episódio de Logos, o seu podcast favorito.